Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu falo para os nossos corações porque é algo que Deus ele tem ministrado e ministrou muito na minha vida nesses últimos dias. Essa é uma palavra que eu vou levar em uma igreja, um congresso muito especial que vai acontecer em novembro, lá em BH. E eu queria deixar registrado aqui essa palavra, porque é algo de Deus para nós. O tema da palavra é como o louvor e a adoração move o coração de Deus. E a segunda parte dessa palavra, qual o efeito colateral que esse louvor e essa adoração causam no coração de Deus e que nos alcança. E eu achei interessante que o tema do congresso deles lá vai ser Virando do Avesso. E quando eu fiquei sabendo do tema do congresso, a primeira coisa que eu me lembrei com esse tema, Virando do Avesso, é aquela passagem de Jeremias, quando o Senhor pede para que ele vá à casa do oleiro. E ele conta que o oleiro estava moldando um vaso nas suas mãos e aquele vaso lhe estraga, quebra, e ele refaz aquele vaso. E aí o Senhor, ele fala com Jeremias: ó casa de Israel, será que eu não posso fazer assim com vocês, como esse oleiro fez com esse barro? Então, virar do avesso é estar nas mãos de Deus, é sermos barro em suas mãos, é deixar com que Ele nos molde, deixar com que Ele refaça as nossas vidas, que Ele desconstrua algumas coisas em nós para que Ele possa refazer. É desconfortável, muitas vezes dói, muitas vezes incomoda, mas é necessário para que eu e você cheguemos mais perto dele. E é interessante que a pastora Ludmila Feber, ela tem uma frase que ela fala assim: quanto mais o barro fica nas mãos do oleiro, mais das digitais do oleiro ficam no barro. Então, quanto mais eu e você deixamos o Senhor nos moldar, mais das digitais dele fica em nós, mais nos parecemos com ele, mais características dele nós carregamos em nossas vidas. E o que isso tem a ver com o tema louvor e adoração? Assim que eu recebi, o tema que eu levaria ali para esse congresso, uma música, ela ficou muito forte na minha mente, no meu coração. É uma música antiga, ela marcou muito a minha adolescência e fazia muito tempo que eu não ouvia essa música, fazia muito tempo que eu não ministrava essa música na igreja, mas ela começou a ficar muito forte na minha mente. Sem perceber, eu tava cantarolando ela. Eu ia trabalhar, eu começava a cantar ela. Estava em casa, eu começava a cantarolar ela e eu percebi que Deus, ele queria falar algo a respeito disso comigo. E um trecho dessa canção diz assim: mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Sabe, nós precisamos entender que Deus, ele tem sim muitos propósitos específicos para cada um de nós.
Deus, ele tem sim chamados específicos para cada pessoa. Eu tenho um chamado específico, outras pessoas têm outros chamados específicos. Nós temos aquele chamado comum que é o ide e pregar o evangelho a toda criatura, esse é para todos. Mas existe um propósito maior no coração de Deus, para todo ser humano, para todos os seres humanos. Deus, ele deseja ter um relacionamento conosco. Deus nos criou para relacionar conosco. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus, amigos de Deus. E o ser humano foi criado para adorar a Deus. Todos nós fomos chamados e criados para o louvor da sua glória. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 6, diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas o que é adorar? O que é adoração de verdade? E muitas pessoas, elas fazem confusão e acham que o louvor são músicas de celebração e adoração são aquelas músicas mais lentas. Muitos associam a adoração com cantar, com música, com danças. Mas adoração não se define em artes. Outros já acham que adoração tem a ver com o culto, né? Com aquele momento ali do culto, onde se cantam canções ou com palavras, mas não. Mas vamos falar sobre o louvor primeiro? Porque a adoração eu quero aprofundar um pouco mais nela depois. O que de fato é louvor? O que de fato é louvar? O significado da palavra louvor é elogiar, honrar, enaltecer, exaltar. Louvar, então, é reconhecer os atributos de Deus. Então, quando eu digo, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado, Tu és lindo, Tu és tremendo, Tu és poderoso, eu estou louvando ao Senhor. E a Bíblia traz diversos versículos sobre o louvor, especialmente o livro de Salmos. É um livro recheado de versículos que falam sobre o louvor. Mas o louvor também, ele significa barulho, ele significa celebração. E nós temos muitos versículos que falam sobre louvar ao Senhor com palmas, louvar ao Senhor com instrumentos de cordas, com símbolos sonoros, com danças, com gritos de júbilo. Mas o louvor também pode ser feito sem música, como nós vimos. Pode ser expressões, palavras de reconhecimento, de elogios, enaltecendo o Senhor. Mas uma coisa é certa, todos nós somos chamados a louvar e adorar a Deus. Você não precisa ter o dom de cantar. Você não precisa saber tocar um instrumento para louvar o Senhor. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. O dom é para o ministério de música. Esse dom, ele é importante para fazer parte do ministério de música da igreja. Aí precisa ter o dom, né? Eu acho até engraçado que o ministério de louvor é um ministério que ele chama muita atenção, né? Porque é um ministério que é bonito mesmo, é lindo a gente ver as pessoas ali cantando e tocando. Então muitas pessoas têm o desejo de fazer parte desse ministério. E às vezes deixam os líderes um pouco encurralados, né? Às vezes a gente vê pessoas que não têm o dom, mas elas querem fazer parte porque elas acham legal, acham bonito, e é importante ter o dom para participar desse ministério. E eu queria trazer uma reflexão que o louvor, ele é muito importante. Essas palavras de elogios ao Senhor,
Sabe, eu creio que nós precisamos trazer mais o louvor para os nossos dias, pelo nosso dia a dia. Sabe, acordar e enaltecer ao Senhor, agradecer ao Senhor. Às vezes a gente reclama tanto, às vezes a gente tá sempre murmurando e o louvor é importante. Sabe, reconhecer quem Deus é. Agora vamos voltar e vamos falar da adoração. Vamos voltar para a adoração. A palavra adoração, ela vem do latim adoratio. Quando você pesquisa ela no hebraico, você vai ver que ela vem do latim adoratio, que significa ação da qual se assume uma dependência de Deus. Ação da qual se assume uma dependência de Deus. Olha que profundo. Adorar é muito mais profundo que cantar. Adorar é muito mais profundo que dançar uma canção. Até porque alguém pode cantar muito bem, alguém pode dançar muito bem, tocar um instrumento super bem e ainda assim não ser um adorador. Alguém pode emocionar as pessoas com a sua voz, com a letra da canção, mas pode não estar tocando o coração de Deus. Olha que sério isso. Lá fora, o mundo está cheio de pessoas talentosíssimas, mas que são vazias de Deus. Então adorar não é cantar, não é tocar, não é dançar. Adorar tem a ver com intimidade. Adorar tem a ver com dependência de Deus. As artes são apenas meios que nós utilizamos para expressar, para externar aquilo que está dentro de nós ao Senhor. É de dentro para fora. As artes nós usamos elas para chegarmos diante dele. E entrando então no tema mesmo da palavra, como que o louvor e a adoração move o coração de Deus? Quando eu decido ser um verdadeiro adorador. Quando a adoração, ela se torna um estilo de vida e não apenas 2 horas de culto na igreja. Quando a adoração, ela vai além da igreja. Quando a adoração vai além de uma canção. Quando eu ofereço mais do que palavras ao Senhor. A adoração, ela tem a ver com condutas, com obediência a Deus. A adoração tem a ver com uma vida rendida, sensível à voz de Deus. A adoração, ela se mistura com a santidade, porque é impossível eu andar em santidade sem ser um verdadeiro adorador. E é impossível eu ser um verdadeiro adorador sem andar em santidade. Eu não consigo ser um verdadeiro adorador sem andar em santidade. Adorar é deixar Deus ser o centro das nossas vidas. É deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Tudo para Ele, tudo por Ele, por meio dEle. A Ele a glória. A adoração, ela não pode acabar quando um culto acaba. Ela precisa ser constante nas nossas vidas. O pastor Aiden Wilson Tozer, ele tem uma frase, ele diz: o culto é mais que as canções que cantamos aos domingos. É a vida que vivemos no resto da semana. A Paula que está na igreja, ela precisa ser a mesma que está aqui em casa, que está no trabalho, que está numa padaria, no supermercado. Enquanto eu preparava, essa palavra, Deus ele me deu uma frase que diz: é possível adorar sem música, mas é impossível oferecer a Deus um verdadeiro louvor
sem ter uma vida de adoração. É possível adorar a Deus sem música, ok? Adoração não é música. Mas é impossível oferecer um verdadeiro louvor, expressar ao Senhor e esse louvor chegar ao coração de Deus sem que eu tenha uma vida de adoração. E eu queria trazer uma reflexão para nós. O que nós temos oferecido ao nosso Deus no nosso dia a dia, fora da igreja, quando o nosso pastor não está nos vendo, quando os nossos líderes não estão por perto? O que nós temos oferecido a Ele? Será que tem sido um aroma suave? Porque adorar o Senhor na igreja é muito fácil. Mas e lá fora? Quem somos nós? E nas nossas casas, e no nosso trabalho? Quem somos nós? Deus me deu alguns textos da palavra para trazer. E o primeiro é Mateus 15, versículo 8 a 9, que diz: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oséias 6,6 diz: Pois misericórdia quero e não sacrifícios, reconhecimento de Deus em vez de holocaustos. 1 Samuel 15:22. Acaso tem o Senhor mais prazer em holocaustos e sacrifícios? Liturgias, rituais, protocolos, religiosidade, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que cumprir protocolos. Obedecer a Deus é mais importante do que fazer rituais, do que prestar cultos. Observe que são 3 textos. Os 3 em livros diferentes. Os 3 em épocas diferentes. E nos 3, Deus está falando a mesma coisa. Sabe o que Deus está dizendo nesses 3? A mesma coisa. Deus está falando assim: Ei, filho, ei, filha, não adianta você me oferecer palavras bonitas, belas canções, cultos bem elaborados. Não adianta você frequentar uma igreja, ter cargos ministeriais, se você volta para sua rotina e eu sou deixado de lado. Se quando você sai da igreja, você não me obedece, você não me busca, não tem tempo para se relacionar comigo, do que adianta palavras bonitas se você não tem deixado eu ser Deus na sua vida? Se outras coisas têm preenchido o seu coração e tomado o lugar que era para ser só meu. Gente, palavras sem atitude não adianta. Gestos sem atitude em vão. Tem que ser de dentro para fora. Quando eu comecei a pensar no tema dessa palavra e quando eu recebi o tema, eu achei que seria fácil. Falei, ufa. Quando a pastora Osmari me passou esse tema, falou: Paulinha, eu quero que você fale sobre o louvor e adoração, como que o louvor e adoração move o coração de Deus e o efeito colateral e tal. Ela toda empolgada. Eu falei, ufa, porque é um tema que eu me familiarizo, né? Por fazer parte do Ministério de Louvor na igreja, Ministério de Música da igreja, tem uns 15 anos. Eu falei, vai ser fácil, a Bíblia tem tanta coisa para falar a respeito, mas não foi tão fácil assim.
Eu cheguei a fazer, assim, muitos esboços, eu cheguei a preparar muitos esboços, e todas as vezes que eu ia ler eles pra ver como que seria a mensagem e tal, parecia que não era aquilo, sabe? Estavam bons, estavam pautados na palavra, mas parece que não fluía, não era aquilo que eu deveria levar. E o tema adoração é um tema muito amplo, a Bíblia, ela tem muitos textos pontuais onde Deus ele fala sobre adoração, onde pessoas são usadas nessa área. Temos a história de Davi, quando ele tocava ali o seu instrumento e o espírito imundo saía da vida de Saul. Temos a história dos levitas, temos a história de Paulo e Silas. Tem tantas histórias ali que eu poderia trazer, mas nada fluía a respeito disso. Nada do que eu planejava, eu pegava esses esboços, rasgava e fazia outro, e não era aquilo, sabe, que Deus queria falar. Como eu disse no início, aquela música Essência da Adoração na minha cabeça o tempo todo. E um dia eu já tava ficando assim, angustiada, porque eu não tava conseguindo montar o esboço, eu não tava fluindo. Eu cheguei do trabalho, eu tava sozinha em casa e eu fui pro meu quarto, liguei o som, coloquei o som igual tá aqui, apenas um instrumental, e eu me prostrei diante de Deus. E eu falei, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir o teu coração, eu preciso entender aquilo que tá no teu coração. Eu tenho pesquisado na palavra, eu tenho assistido pregações para ver se me inspira, para ver se eu começo a fluir, mas nada disso tá adiantando. Eu preciso ouvir as batidas do teu coração. Eu não quero falar aquilo que eu acho, aquilo que eu quero levar, mas eu preciso levar aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas. E um choro começou a tomar conta de mim, eu comecei a chorar muito, muito. Eu comecei a sentir o coração de Deus. E Deus começou a falar comigo de uma maneira tão suave, mas tão forte. E Ele falava comigo, é sobre isso, filha, é sobre isso. É sobre parar e me ouvir. É sobre render-se a mim. Vocês, meus filhos, vocês estão correndo demais. Não tem tempo para mim. E Deus falava comigo, voltem à essência da adoração. Voltem para o primeiro amor. Eu sinto sua falta, filha. Deus falou comigo, eu sinto sua falta. E Deus começou a me lembrar de tantos momentos meus com Ele, momentos meus a sós com Ele. Sabe, precisamos vigiar porque é muito fácil a gente cair na religiosidade. É muito fácil a gente se acomodar, até mesmo com as coisas de Deus. É preciso tomar muito cuidado porque às vezes nós estamos trabalhando tanto na obra de Deus, e estamos nos esquecendo de Deus da obra. A nossa intenção às vezes é muito boa, mas a nossa motivação às vezes está errada. Quando Ele falou comigo, sinto sua falta, eu estava super participativa no ministério, muito envolvida, lendo a palavra todos os dias, orando, mas daquela maneira, né? Senhor, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas Ele disse, eu sinto sua falta porque eu não estava parando na presença.
E quando eu comecei a pensar, eu também não estava dependendo totalmente dele. Eu não estava parando para ouvir a sua voz, eu não estava parando em sua presença simplesmente pelo prazer de estar ali. Muitas vezes só eu e ele, muitas vezes sem palavras, mas só por estar perto. Olha, nós podemos ser ótimos em muitas coisas. Nós podemos ser bons em muitas coisas que nós fazemos. Mas se nós fracassarmos como adoradores, nunca conseguiremos viver no centro da vontade de Deus. Se você fracassa na vida de adoração, você fracassa em todas as áreas da sua vida. Porque nada, absolutamente nada vai te preencher. De Adão até os apóstolos, de Adão até Paulo, Pedro, Tiago, João, só tiveram êxito aqueles que foram verdadeiros adoradores. Aqueles que colocaram Deus como prioridade em suas vidas. Vamos abrir a Bíblia lá em João 4, 23 a 24. Vou pegar minha Bíblia aqui. João 4. João 4, 23 a 24. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor ache em nós esses verdadeiros adoradores. Existem pessoas lá fora que elas não entendem isso e elas começam a questionar a nós. Não sei se você já foi questionado, mas eu já escutei pessoas falando isso. Nossa, que Deus é esse que você serve? Esse Deus é muito egoísta. Que Deus mais carente, que me diz, adore somente a mim, né? Jesus, né, ele fala, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto, né? Quando ele responde ali para Satanás no deserto, né, na tentação. Que Deus que é esse, você tem que adorar só a Ele, que Deus é egoísta, que Deus carente, as pessoas não entendem isso. Mas meu irmão, Deus, ele não precisa da nossa adoração. Antes de você existir, antes de eu existir, ele já era Deus. Ele já é adorado ininterruptamente por anjos, querubins, serafins, coral de anjos. A verdade é que ele exige isso de nós, porque ele nos ama. Ele exige essa vida de adoração, porque ele sabe que tudo que ocupar o espaço dele nas nossas vidas vai nos destruir. Ele sabe que todas as vezes que começamos a dar mais atenção a outras coisas ou a outras pessoas, essas coisas e essas pessoas se tornam ídolos nas nossas vidas. E eles nos decepcionam, nos frustram quando nós colocamos as nossas fontes em outras coisas que não é o Senhor. Tudo aquilo que nós depositamos, aquela expectativa, vai nos frustrar, porque só Ele pode preencher as nossas vidas, só Ele pode nos fazer sentir plenos, só Ele. Para finalizar, vamos para a segunda parte da palavra, né? Qual é o efeito, então,
qual o efeito colateral quando um adorador se prostra diante do Senhor e expressa de dentro para fora a sua adoração, o seu louvor. O que acontece? Aí sim, quando nós juntamos uma vida de adoração com expressões de adoração, canções, dança, aplausos, palavras, gritos de júbilo, celebração, quando eu junto a minha vida de adoração, quando a minha vida condiz com a minha expressão, meu irmão, minha irmã, Deus, ele se alegra. Deus, ele não se contém, ele não se aguenta, ele não resiste. E ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro com a presença, com a glória dele, com toda a força. A palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores. Por isso que tem pessoas que quando abrem a boca, o céu desce. Você já reparou isso? Tem pessoas que pegam o microfone, ela começa a cantar, parece que a atmosfera muda, porque essa pessoa entendeu o propósito. Essa pessoa entendeu o propósito. Se cada um de nós, como cristãos, como igreja do Senhor, começarmos a ter a adoração como estilo de vida, de verdade, eu creio que os nossos cultos nunca mais serão os mesmos. Nunca mais, porque a presença de Deus vai ser muito forte ali naquele lugar. Quando um verdadeiro louvor move o coração de Deus, sabe o que acontece? Espíritos imundos fogem. Lembra de Davi e Saul? A Bíblia diz que quando Davi tocava seu instrumento, o espírito imundo que estava na vida de Saul saía na hora. Cadeias são quebradas. Lembra de Paulo e Silas? Eles tinham tudo para reclamar. Eles estavam pregando a palavra de Deus. Foram presos, chicoteados, colocados numa prisão, acorrentados, mas a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a cantar, a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor. Aquilo ali tocou o coração de Deus. E Deus veio como um terremoto. E as correntes de todos foram soltas. Tem um segredo muito grande aqui. Quando você escolhe ter uma vida de adoração e você começa junta essa vida de adoração, não é só você que é liberto. As pessoas que estão à sua volta vão experimentar também essa libertação. Quando um verdadeiro louvor move o coração de Deus, cadeias são quebradas, a cura. A Bíblia conta a história de Ana, mãe de Samuel. Ele diz que Ana, todos os anos, ela ia ao oferecer sacrifício ao Senhor com seu marido. E ela tinha um sonho de ser mãe, mas ela era estéril. Ela sofria muito porque Penina, outra esposa do marido dela, zombava dela. Mas teve um dia que Ana chegou na presença de Deus e ela se derramou completamente. Ana colocou todas as suas dependências no Senhor. E naquele dia, aquele louvor, aquela adoração subiu às narinas do Senhor com um aroma suave. E Ana foi curada. Samuel nasceu e foi um dos maiores profetas que já existiu na Bíblia, na palavra de Deus. Quando o verdadeiro louvor move o coração de Deus, há perdão, há restauração. Deus, ele nos lava, ele nos restaura, ele muda a nossa história. Talvez você está precisando de ter a sua história mudada.
Lembra da mulher do vaso de alabastro? Quando ela derramou o que ela tinha de mais precioso aos pés de Jesus. A história daquela mulher nunca mais foi a mesma. Guerras são vencidas. 2 Crônicas 20, 18, versículo 22. Conta ali a história de Josafá, como que eles tiveram a vitória ali numa guerra. Enquanto eles cantavam canções ao Senhor, enquanto eles adoravam o Senhor, enquanto eles louvavam o Senhor lutou por eles. A tristeza sai, a alegria vem, nós somos fortalecidos para as batalhas. O rio de Deus flui. E em Ezequiel 47, capítulo 9 diz: por onde o rio passar, tudo viverá. O rio, esse rio ali de Ezequiel 47, é a presença de Deus. Por onde o rio passar, tudo viverá. Nós precisamos mergulhar nesse rio. Nós precisamos mergulhar de forma profunda, porque o que o Senhor tem para nós é profundidade em sua presença. Deus não nos criou para viver no raso. Deus não nos criou para viver de forma superficial, mas um relacionamento profundo com Ele. E para encerrar, quero falar de um cara que experimentou a glória do Senhor na vida dele. Um cara que teve uma experiência de cair o queixo. Isaías, no seu capítulo 6, ele diz que eu vi o Senhor alto e exaltado e a aba de suas vestes enchia o templo. Olha, eu creio que Isaías já havia frequentado aquele templo muitas vezes. Porque que só naquele dia ele viu o Senhor alto e exaltado. A Bíblia diz que naquele dia ali, Isaías chegou naquele lugar de uma forma diferente. Um rei terreno havia morrido. Isaías estava quebrantado, porque um rei terreno havia morrido. Então, ele viu o Rei da Glória. Sabe, irmãos, reis terrenos precisam morrer para que nós consigamos ver o Rei da Glória. Qual rei terreno que tem ocupado tanto espaço na sua vida que precisa morrer? Hoje é dia de deixar Deus ocupar o lugar dele em nós, nas nossas vidas. É tempo de voltar à essência da adoração. É tempo de tirar os reis terrenos de cena e deixar o Rei da Glória ocupar o lugar dele nas nossas vidas. Da mesma forma que Deus me disse: filha, eu sinto sua falta. Deus tem falado isso para você e para algumas pessoas. Talvez Deus tenha falado isso para você. Talvez não, talvez você está numa fase, na sua melhor fase com Deus, mas eu sinto que Deus tem falado isso também para outras pessoas. Deus tem dito para muitas pessoas: eu sinto saudade de você. Eu sinto saudade de quando você passava horas na minha presença, falando comigo, prostrado, quando eu te pegava no meu colo como uma criança, quando eu te contava os segredos do meu coração porque você me ouvia, quando eu ouvia você contar aquilo que está no teu coração, filho. Eu tenho algo profundo para você. Feche seus olhos. Senhor, nos leve para esse lugar de profundidade em Ti.
Nos mostra, Pai, onde caímos, onde estamos caindo. Coloque em nós de novo as chamas do primeiro amor pela Tua presença. Que nosso coração venha arder de amor por Ti, Pai. Deus, nos livre da religiosidade. Não nos deixe ser enganados, Pai, achando que às vezes estamos Te agradando, fazendo obras, participando de coisas, mas quando não temos tido relacionamento contigo. Que cada um de nós venhamos nos voltar a Ti, em verdade, em espírito e em verdade. Te adorar da maneira que o Senhor merece. Rendidos, dependendo do Senhor, ouvindo a Sua voz, seguindo os Teus caminhos. Sei que não vamos conseguir ser perfeitos, mas que nós vamos ser totalmente dependentes de Ti, aprendendo contigo, seguindo as Suas instruções, brilhando a Tua luz por onde nós andarmos. Em nome de Jesus. Amém.